Olá, pessoal. Muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, dando continuidade ao nosso projeto aí de Privacy Talks, hoje eu tenho um convidado especial, mas antes, o pedido de sempre, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis, já vai curtindo, já vai comentando aqui. Tá fazendo sentido esses webinários para vocês? Comenta aí no nosso canal, para a gente poder ter um feedback de vocês. Ontem, a Bruna participou, junto com a Ana Vitória, dos encontros da NPD. Foi o primeiro encontro da NPD em Brasília. A gente vai ter bastante conteúdo para falar sobre isso também. Está imperdível. Estou olhando aqui do lado, a gente já está online aqui. Pessoal, confirma para mim se o áudio está bacana, se está tudo certo. Estão me ouvindo bem? Legal, ótimo. Deixa eu ver, o pessoal está no grupo, já está com o link. Estamos ao vivo. Pessoal, vai chamando mais gente para a gente poder lotar essa live. Estamos no site da Serve Academy. Ah, eu tenho que ressaltar o pedido de sempre. Galera, muito aluno, a gente tem muito aluno nosso, 3.000 alunos já formados, né? E a gente tem 200 inscritos no nosso canal. Então, eu peço aí para os alunos já se inscrever para participar desses novos eventos aqui com a gente, tá? Acho que vai ser bastante importante essa participação de vocês. Legal? Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar aqui com vocês o nosso convidado, ele que hoje faz parte da maior associação aí, futura maior associação do Rio Grande do Sul de privacidade e segurança da informação, né? Trabalha hoje bastante tempo, já trabalha há 15 anos na Soprano. A Soprano, para quem não conhece, aí, muitos alunos aí do Norte e do Nordeste, a Soprano hoje é uma referência em qualidade aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. É, sem dúvida nenhuma, uma grande empresa, uma empresa muito importante para nós, tá? E a gente tem a felicidade de estar com ele aqui. O Charles hoje é uma pessoa realmente focada em segurança da informação e a gente estava discutindo aqui, né, como é importante essa questão da conscientização. E a gente está tendo cada vez mais casos de segurança envolvendo grandes empresas aí. Então, não seja você aí uma das vítimas, tá? Ele que participa da Cyber Serra também, um dos idealizadores da APCRS, que é a Associação de Profissionais de Cibersegurança do Rio Grande do Sul, no qual eu terei o prazer de palestrar lá também. Então, eu queria chamar Charles, por favor, se conecte conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado, Thiago, aí pelo convite, a todo o pessoal aí da Deserve, e é um prazer estar falando com vocês aí um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, de segurança da informação. Charles, hoje você faz parte aí de uma empresa bastante significativa, está focado como CISO, como coordenador de cibersegurança, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais aí de ti, um pouquinho da Soprano, como é o teu dia a dia. Fala um pouquinho mais aí para o pessoal te conhecer também, né? Como é que o que tu pode compartilhar conosco aqui? Carlos Claro, Barreto claro, está dando um bom dia para nós aí. Bom dia, tá Carlos. ótimo, bom dia aí. Sim, já venho aí há um bom tempo, né? São 15 anos como funcionário, né? Um pouquinho mais, na verdade, já, e, enfim, mais um tempo como terceiro, né? Sempre atuando na área aqui de TI, infraestrutura e segurança especificamente, né? Então a gente veio construindo, né, essa matéria tão importante aí ao longo de muitos anos, né? E a gente tem hoje dentro da Soprano, né? A gente não é uma empresa somente aqui da região da Serra, né? Por mais que a nossa matriz fique aqui em Farroupilha, unidades aqui em Caxias, logo do lado, mas a gente tem um grande CD em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, atuamos aqui nos mercados, principalmente no mercado brasileiro, porém temos também alguma participação aqui na América Latina, né?
Então a gente acaba tendo aí um portfólio bastante grande, né? A gente tem uma visibilidade como empresa bem legal. Mas além de tudo isso, né, esse tema transcende, né, a própria empresa, né? Quando a gente vem falando de segurança, a gente fala, obviamente, a gente pensa no lado interno aqui para proteger, né, a Soprano, mas a gente entende que a colaboração, né, ela veio se tornando cada vez mais importante, né? E é isso que deu, como tu frisaste ali antes, né, a formação de uma confraria para falar de cibersegurança, agora mais recente, a formação da PCRS, né, onde a gente quer unir cada vez mais forças, né, trazer mais pessoas, né, e empresas para discutir esse tema. A gente fomentar a conscientização, fomentar a formação de profissionais, que é uma deficiência muito grande, né? Não só para Soprano, mas para todas as empresas aqui da Serra, e não só da Serra, né? Do Brasil e talvez do próprio mundo, né? A gente tem uma deficiência bastante grande desses profissionais. E associando, né, todo esse conhecimento interno de negócio de uma grande empresa, junto com o que a gente discute aqui entre profissionais e gestores da área de segurança da informação, a gente entendeu que a gente precisa cada vez se unir mais como empresas, como profissionais, né, como indivíduos, para que a gente possa ser mais colaborativo e estar se apoiando, né, empresas e profissionais para que a gente construa um mundo, uma região, né, enfim, cada vez mais segura, né? Esse é o nosso desafio do dia a dia, né? Que legal, Charles. Muito legal. Tô vendo que o pessoal tá entrando ainda. Pessoal, eu tô sempre de olho aqui no chat, sempre que eu olho pro lado aqui, eu tô olhando para a segunda tela. Então, o pessoal dando bom dia, Ingrid, André, Simone, Wenderson. Pessoal, bom dia a vocês também. E assim, para a gente ficar bem dinâmico, qualquer dúvida que vocês queiram é, trazer pro Charles, pode escrever no chat aqui. Eu já questiono ele na mesma hora, né? Vamos fazer esse bom papo. Acho que a participação de vocês vai ser bastante rica aí para a gente poder crescer juntos, tá? Legal. Já que a gente introduziu essa questão, Charles, a gente estava falando sobre a questão de cultura ali no back office, né? Hoje eu sou do diretor comercial da Deserve, mas nem sempre foi assim, né? Por muito tempo eu fui muito da parte técnica, comecei com infraestrutura, né? Tem LPI 1, LPI 2, já estão vencidas, tem que refazer, né? Mas sempre fui aí de infraestrutura e acabei migrando para segurança da informação, fiz a formação de segurança da informação na Unicinos, MBA, fiz vários cursos, estou fazendo mais recentemente aí com a Computia. Mas o que que eu vejo, né? Ah, o, apesar de todos nós termos de algum nível noção da importância de segurança da informação, existem as empresas ainda que elas não estão encarando, vamos botar dessa forma, né? Esse assunto da forma com a atenção devida, né? Até cheguei a comentar contigo ali, como agora eu tô com esse papel comercial, às vezes a empresa me recebe meio com preconceito, e esse cara já quer me vender, me empurrar alguma coisa aqui, né? E daí, quando a gente faz algum tipo de orçamento, a gente escuta, por exemplo, com esse dinheiro aí, eu poderia comprar uma máquina, e poderia ter X peças a mais, né? Então, a Soprano sendo uma indústria, mas tendo tanto maturidade em segurança da informação, qual é o caminho que tu sugere? Assim, como é que a gente pode dar aqui o caminho das pedras para o pessoal para conscientizar, para abrir os olhos das empresas que elas estão em risco e talvez elas nem saibam, né? Sabe que esse sempre foi um grande desafio, né? A gente tentar fazer essa tradução, né, entre o técnico e o comercial, né, a área de negócio, né? O desafio, acho que nosso, né, como segurança da informação hoje é transcender o lado técnico, né, de quando a gente fala de cibersegurança, né? Botar software, botar anti-ransomware, botar firewall, enfim, já é meio que clichê, é simples, é fácil a gente cobrir a nossa superfície de ataque externa é relativamente simples, a gente tem players muito bons no mercado e é simples. Agora, como provar que isso está realmente trazendo o benefício, né? Muitas vezes eu ouço, né? Mas a gente não sofre ataque porque a gente não é visado hoje. Hoje não tem mais isso, né? Se a gente olhar o número de ataques, né, que vem acontecendo, é a questão de oportunismo, né? O atacante ele está buscando uma vulnerabilidade onde ele tem conhecimento exploratório.
Então, independe se a empresa é grande ou pequena, não importa, ele quer ganhar dinheiro no final das contas, né? Então, levar isso acho que é o grande desafio hoje. Mas a gente vem pouco a pouco mostrando, né? E para nós, assim, foi muito interessante quando a gente fez essa tradução, não simplesmente chegando para o nosso board e dizendo assim, olha, eu preciso implantar uma ferramenta que custa X mil reais e porque a gente precisa, porque é para segurança. Aí ele parava e olhava, tá, mas a gente não sofreu nada. A gente nunca teve um problema. Não, para que que eu vou gastar tudo isso? Por que que eu vou deixar de comprar uma máquina? Né? Por que que eu vou investir tanto dinheiro? E aí, quando a gente fez uma tradução para levar como risco, né, onde a gente chegou ao ponto de dizer assim, ok, beleza, tá aqui, a gente tem esse problema, né? Esse problema ele tem esse tamanho, ele pode chegar a acontecer isso, né? Vocês estão dispostos a correr? Aí mudou de figura. Isso não, não, esse risco eu não posso. Que a gente vê que está acontecendo tanta coisa, enfim, vulnerabilidade, enfim, e aí realmente eles começaram a se tocar ver a importância. A gente estava falando, né, um caso que aconteceu comigo, né, a gente estava falando sobre gestão de vulnerabilidade, né, de forma despretensiosa, né, a gente vinha tentando colocar, trazer essa cultura para o nosso board, né, da importância da gestão de vulnerabilidade, e a gente fez POC, enfim, a gente sempre faz pentests, enfim, a gente levou o resultado e a gente foi fazer uma apresentação para o nosso comitê de auditoria e risco. E aí eles bem comentaram lá, não, gente, olha só, tem tudo isso aqui de vulnerabilidade, né? Enfim, os pets que faltavam atualizar nas máquinas, enfim, o parque é grande, né? Multiplicado pelo número de pets, enfim, imagina o tamanho do problema, né? E aí quando eu respondi isso, não, gente, não é isso. Esse relatório está errado. Ele é 20 vezes maior o nosso problema, né? Quando ele ouviu isso, como assim? Isso, ó, tá aqui. Tá aqui os resultados realmente de uma prova de conceito feita em 100% dos nossos equipamentos, enfim, mais real, não olhando só os pets de sistema operacional, mas pets de aplicativos, enfim. Quando a gente começou a falar um pouquinho em questão de 10 minutos, que era o tempo de apresentação, né, eu pude ver assim, começaram a se olhar assim, quanto custa? Eles solicitaram o preço, ó, tá aqui, custa X mil reais, enfim, para a gente implementar. Enfim, é interessante que os membros, né, desse comitê se olharam e aí, gente, a gente concorda que a gente precisa disso? Sim, concordamos. Ok, pode implementar. Né, em 15 minutos eu saí com, por assim dizer, com o cheque para essa implementação que hoje, né, enfim, é uma das principais ferramentas que a gente tem para manter o nosso parque o mais atualizado possível, né, mitigar ali inúmeros erros, né? Então, isso vem se mostrando, né, que cada vez a importância da gente estar fazendo essa tradução do técnico, né, de só pedir dinheiro, mas o que que ele vai retornar? Qual o tamanho do risco? Quanto tempo a gente poderia ficar parado, né, por não aplicar um patch? Esse é só um exemplo, né, mas poderia ser vários outros, né? É isso mesmo. O pessoal está comentando no chat, e o Carlos comentou, só conseguiu alguma visibilidade após promover a identificação de cenários e É, quantificar a questão em valores, os impactos e exatamente. ações necessárias em detrimento ao prejuízo proporcional. É, É isso que estava dizendo, né, Charles? é isso aí, porque nós, né, normalmente temos uma formação muito técnica. Né? Então a gente entende a importância, entende aonde isso vai impactar. Mas fazer a tradução para o negócio, né? Levar na linguagem do negócio e pensar no negócio, porque segurança ela não pode impedir, né, um novo negócio, não pode impedir a compra ou venda seja de empresa, seja de produto, né? Ela tem que somar. Ela tem que fazer com que tudo isso ocorra de uma forma segura, né, e dentro das melhores práticas, né? Acho que esse nosso trabalho, né, de formar profissionais que tenham esse skill, né, que consiga variar entre o técnico e o comercial, ele é um desafio para a gente estar desenvolvendo, né? Legal, Charles. E o Carlos emendou uma pergunta de como a gente pode mensurar o valor da informação e da operação da empresa. A gente utiliza muito a 27005 para responder essa pergunta, e ela é muito para poder responder de forma assertiva, a gente tem que entender o contexto da empresa.
né? A gente estava trabalhando aí com uma transportadora e a gente estava fazendo uma simulação de quanto seria o impacto dela, né? Então, um cenário que a gente desenhou foi o seguinte: vamos supor lá que a emissão de nota era sempre feita pelo RP, e o RP estava numa máquina física, né? Então, a gente desenhou um cenário. Vamos supor que essa máquina ela seja sequestrada, criptografa os dados e tu perca acesso ao teu RP inteiro. O que que é o mais importante aqui nesses dados? A pessoa do financeiro falou: não consigo emitir nota. E daí eu disse: tá, mas e daí que não consegue emitir nota? Se eu não conseguir emitir nota, o caminhão não pode sair do estacionamento, né? Eu tenho que emitir a nota para a mercadoria poder trafegar. Daí, quantas notas você emite? E assim foi indo, né? Quantas notas? Qual é o valor de cada nota? Até que a gente chegou, bom, em um dia de prejuízo, tu pode chegar lá a 2, 3 milhões, num dia de Uhum. sequestro, desculpe, num dia de sequestro, tu pode ter um prejuízo de 2, 3 milhões por dia, no caso desse cliente, né? Mas isso é variável, cada cliente tem sua própria característica. Se eu for falar de um e-commerce, talvez quanto tempo o e-commerce pode ficar parado, né? A gente até estava comentando ali, Charles, e tu me deu essa informação mais detalhada e agradeço por isso, né? Eu sabia que a Braspress, que é uma transportadora, vocês talvez conheçam aí, ela é bem grande no Brasil todo, unidade no Rio Grande do Sul também. Então ela sofreu um ataque de criptografia e teve 280 servidores criptografados, né? O que que aconteceu de prejuízo, né? O tamanho do impacto no pro negócio. Então, com certeza essa questão financeira pode ser traduzida dessa forma. Não sei, Charles, se tu pensa alguma coisa complementar ou tu acha que alguma coisa diferente, o que que tu pensa? Não, eu acho que o caminho é bem esse, né? Eu acho que fazer um trabalho aí de BIA, né? De análise de impacto de negócio, enfim, é essencial, né? A gente entender para conseguir mensurar isso. Acho que talvez seja a informação mais difícil da gente obter, né? Enfim, é o tamanho do impacto de um incidente cibernético, né? Porque é tudo muito subjetivo, né? A gente sempre discute esse tema, né? E sempre vem assim, ok, se eu ficar parado um dia, eu vou ter um impacto de X milhões, né? Mas faturar nota num dia ou no outro não faz muita diferença no final do mês, né? Até porque assim, ok, eu não faturei, digamos, não bati a meta do mês. Eu boto essa venda ali na frente, eu negocio um dia, dois, três dias, enfim, para a indústria, né? Falando do mercado da indústria, talvez não seja um impacto muito grande. Porém, né, eu acho que isso transcende um pouquinho também, porque às vezes o problema não é meramente não faturar, né? O problema ele pode ser muito maior, ele pode ser uma questão de a gente não ter acesso mais a equipamentos, a gente não ter acesso mais a projetos, a gente não ter acesso a várias outras coisas, né? E aí sim ficar na mão de um criminoso. E não é só o estar bloqueado, não é só o ransomware o problema, né? O problema é vazar isso lá fora e daqui a pouco, enfim, a gente ter outros problemas depois, né? Quanto a produtos que, enfim, né? Segredos industriais que estavam sendo ali protegidos, né? Pesquisas, enfim, né? Então existe um outro valor, né? Que ele precisa ser mensurado. Por isso que acho que valor sempre é importante, porque a gente tem que colocar, a gente precisa de orçamento, né? A cada ano, e isso tem que ser algo que esteja na balança aí com o que o negócio quer correr. Mas eu acho que a empresa definir o apetite ao risco que ela quer correr, acho que é importante também, né? Como que ela vai trabalhar? Riscos a gente sabe que a gente vai ter, não adianta, a gente pode botar um caminhão, um jumbo de dinheiro, né? Não vai chegar para a gente se proteger, porque muito mais do que a gente comprar ferramenta, a gente acaba tendo o fator humano, né? Que hoje tem uma matéria que estava falando, né? 1% dos funcionários, né, de empresas que foram atacadas corresponde a 88% dos problemas de segurança. Ou seja, né, a gente tem hoje problemas internos, né, que não são as barreiras de segurança para trabalhar, né? Então, conscientização, treinamento, padrões, compliance, enfim, começa a cada vez se tornar mais e mais necessário, né? E isso aí tem que somar tudo nessa conta, né? Não só fazer uma conta enfim, para a gente precificar um valor, né? Mas a gente pensar no risco reputacional que isso pode ter, né?
Concordo com tudo que você disse. Aqui na DCM a gente tem a máxima que a primeira linha de defesa de uma empresa são as pessoas, né? Então essas pessoas elas precisam Exato. estar bem treinadas e conscientizadas, né? E uma coisa, Charles, que tu me trouxe, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas é legal que se tu puder compartilhar aquela história que tu falou do dono da empresa, que teve um impacto também, que Uhum. muitas vezes a gente negligencia. É como tu falaste bem ali, eu fui para uma questão financeira, mas às vezes tem coisas que a gente não pensa, não é a primeira coisa que a gente pensa. A gente vai de repente pensar em imagem, mas não. Tem o fator humano também, né? Se tu puder compartilhar aquela história, achei uma história fantástica aí pra gente poder compartilhar com o nosso time Sim. aqui. É interessante, né, que, enfim, ataques a gente sofre, né, as empresas sofrem, nos últimos dias aí foram várias, né, mas a gente tem um caso aqui na Serra, né, que aconteceu já há alguns anos, né, enfim, no início, né, de toda essa questão de ransomware, onde uma indústria, ela acabou sendo atacada, se explorou ali uma vulnerabilidade, o criminoso, né, entrou, por assim dizer, na empresa, criptografou ali os servidores, enfim. Só que ele não parou simplesmente o faturamento da empresa, né? Ele bloqueou tudo. Ele bloqueou projetos. A empresa tinha não tem, né? Um laboratório de desenvolvimento muito forte. Né? Então, inclusive os projetos que estavam sendo desenvolvidos foram bloqueados. Isso aconteceu aí numa sexta-feira, né? A empresa conseguiu entrar em contato com o criminoso, acabou optando por rever ali todo esse, ah, enfim, os seus ativos, né? Forma financeira lá no início, então era um custo até relativamente baixo, né? Para rever, não teve a extração de estratificação aí de arquivos, enfim, então não teve vazamento de informações, né? Eles só ficaram bloqueados, sequestrados dentro dos próprios servidores, né? Só que isso impactou, né? A empresa voltou em questão de 3 dias, no final de semana trabalhou, enfim, tal, não teve um impacto, vamos dizer assim, né, forte no sentido de ficar muitos dias parado, né, de não conseguir faturar. Mas isso trouxe um problema muito maior do que a questão financeira, né? Trouxe um problema que o próprio dono da empresa, enfim, ele foi impactado de forma emocional, né, onde ele passou ali meses se tratando, né, enfim, para superar essa crise. Porque aquilo foi tão impactante para ele, né, que ele viu a empresa dele se perdendo, né, da noite para o dia. Né? Um dia ele tinha uma empresa super avaliada, no outro dia seguinte, ele só tinha os ativos físicos. Ele só tinha máquina, né, e os materiais que estavam ali dentro, porque o valor intelectual da empresa tinha se perdido totalmente. Ele não tinha mais um projeto, ele não tinha mais o sistema, ele não tinha base de dados, ele não tinha mais nada. Né? Então, o lado emocional também, né, dessa crise foi muito grande. Né? Isso trouxe à tona esse outro lado, não só financeiro, mas um lado emocional, um lado humano, né? Então, de uma crise, né, que a gente tem que considerar, né, no momento que a gente for passar por isso, né? Esse insight que tu deu, fantástico. E é uma coisa que a gente não vê, assim, na, no papel, ali nos cursos, né? Então, eu acho que é É. fantástico esse insight, porque, de fato, o trabalho da pessoa, ela pode ser impactado. Essa empresa talvez fosse uma empresa tivesse várias gerações e podia acabar a empresa, né? Imagina o peso psicológico que se tinha, né, frente a isso. E o pessoal está questionando aqui sobre a questão de PCN, né, do plano de continuidade de negócio. Normalmente, a nossa primeira recomendação é que não se pague o resgate, né? Mas eu vejo que algumas empresas optam por pagar o resgate porque não tem opção, né? Porque não teve um backup, não tem uma alternativa. Então ela realmente fica refém daquilo e ela tem que pagar. Acaba que ela tem que pagar porque é que nem tu falaste ali, de repente ela vai fechar, né? Essa questão de plano de continuidade de negócio, como é que tu vê, assim, quais são as boas práticas, pensando nessa questão desses incidentes que a gente está falando agora? O que tu pensa, Charles? Para mim, eu sempre vejo um desafio grande, que é aquilo que a gente está falando no início, né? A gente conseguir transcender o lado técnico, né, de uma recuperação, né, para manter um sistema pro lado de negócio, né? Hoje a gente resolve, vamos dizer assim, a parte do PCN, né, de, enfim, uma recuperação rápida. A gente sabe que a gente tem backup, a gente tem mutabilidade, a gente tem vários outros recursos, né,
que, enfim, a gente só precisa de grana, a gente só precisa de investimento e a gente coloca, treina as pessoas, faz os planos corretos, faz os testes e, enfim, né, a gente vai ter tudo que a gente precisa para voltar de uma forma relativamente rápida, né? Aí vai depender do tamanho do investimento que a gente fizer, né? Enfim, a gente pode investir menos e ter uma segurança e voltar com um backup, porém com um tempo mais alongado. A gente pode estar utilizando aí técnicas, né, de recuperação rápida, baseado em storage e por aí vai, que é muito mais rápido, muito mais, talvez até muito mais eficiente, porém custo muito mais caro, né? Mas a gente tem muito mais do que isso, né? Quando a gente pensa em continuidade de negócio, né, tem o lado do próprio negócio, né? Então, como a gente casa tudo isso? Porque, parou, tivemos um incidente, a gente tem um lado hoje, se for um vazamento de dados, se for um ataque, muitas vezes a gente precisa estar comunicando ao mercado, né, como vai ficar a nossa imagem, se a gente é uma empresa aberta ou não é, né, qual que é o impacto que a gente vai ter. Então, eu ainda vejo assim, tem muita insegurança, né, em como lidar nesses planos de continuidade de negócio, né, não só pela questão do que fazer. O que fazer a gente precisa de gente qualificada, né, processos bem definidos e tecnologia, né? Nosso famoso PPT, né? Então, se a gente tiver pessoas, tiver processos e tiver tecnologia e a gente fizer testes, a gente vai estar seguro tecnicamente. Mas o lado de negócio, a gente também precisa tratar como segurança. Precisa existir, né, essa matéria dentro das empresas para que a gente saiba como lidar. A gente paga ou não paga é a questão, né? Porque hoje não é só assim, ok, se eu sofrer um ransomware, a tecnologia que eu tenho dentro de casa ela vai resolver. Eu volto, enfim, faço a limpeza, né? Enfim, tomo os cuidados e vamos lá, em questão de horas, enfim, talvez eu esteja com o meu ambiente no ar novamente. Agora, se vazou dados, o que eu faço? Né? Porque aí é reputacional, aí é multa de ANPD, enfim. Então tem todo um outro lado, né, que a gente precisa estudar e ver até onde a empresa quer correr, né? Se a gente deve ou não deve ter seguro, né? Eu acho que é uma decisão da própria empresa, né? Acho que vai depender muito do negócio, né? Então a gente sempre fala, né, desse tema, né? A gente tem ou não tem, contrata ou não contrata, né? Por quê? Porque tem que ver assim, o que vale? O que que eu tenho de retorno? Né? Será que realmente vai trazer um benefício? Né? Então a gente precisa usar isso. E tu comentastes, né, da ISO, né? ISO 27005, ali mais falando sobre a gestão de alguns temas, mas a própria ISO 27000, né, ela é muito mais abrangente, né? Ela tem muitas boas práticas, né, que a gente pode estar aplicando. Por mais que a gente não queira buscar uma certificação, ela traz um norte do que seguir, né? Eu acho que a gente está aplicando tudo isso e eu gosto da ISO porque ela traz um pouco esse lado, né? É mais fácil, assim, traduzir para o negócio aonde as coisas podem dar errado, né? E aí a gente conseguir levar para o board, discutir com o board qual que é esse apetite ao risco que ele vai ter, né? E aí conseguir calibrar esse investimento, tecnologia, né? Mas eu acho que ainda precisa, né? Além de tudo isso, a questão do desenvolver pessoas, né? Desenvolver as pessoas e as empresas estarem ou terem planos não só de colocar tecnologia, não só colocar a pessoa e não só fazer processo, né, desenhar os processos, mas colocar tudo isso em prática, né? Acho que o teste dessa solução, o teste, colocar, realmente simular uma crise, né, é o ponto alto. Porque a gente pode ter tudo bem desenhado, tudo certo, a tecnologia implementada, mas se eu não fizer um teste real, eu não vou saber quanto tempo isso vai levar. E convenhamos, né? Quando a gente está em crise, o lado emocional ele fica muito afetado, né? Então, aquilo que a gente podia fazer em 10 minutos, talvez vá levar 1 hora, 2 horas ou muito mais, né? Então, acho que a gente estar preparado também emocionalmente, né, para essa crise por simulações, né, reais, enfim, ela faz toda a diferença num plano de quantidade de negócio.
Cara, isso que legal que tu falou. Concordo com tudo que você disse. E a gente aqui tem uma filosofia de utilizar a ISO 27001 justamente para a gente ter um padrão que ele possa ser auditado, né? Eu vejo muitas empresas aí que fazem segurança ao seu jeito, né? E daí depende do conhecimento da pessoa que está fazendo, depende do know-how, tempo de casa, depende de várias coisas. E quando você usa um framework, você está garantindo consistência, né? Uhum, E como você falou, não necessariamente precisa usar ISO para tirar uma certificação, mas que ela seja teu guia, teu balizador, uhum, né, para garantir consistência. Se fizer da cabeça, periga a esquecer alguma coisa para trás que seja muito importante e possa ocasionar aí um incidente de segurança, né? exato. Eu queria puxar essa questão que você falou aí das pessoas, tá? Eu acho que eu vejo a todo momento, tudo é pessoas, né? Ah, vamos recrutar as pessoas sérias, vamos treinar as pessoas. Mas, assim, na prática, ainda vejo que tem essa dificuldade, né? Tu tens uma opinião bastante interessante sobre a questão da LGPD. Onde quer que eu vá, né? Eu, como agora atuando aí como uma pessoa mais voltada ao comercial, eu sou questionado: e a multa? E a multa? Vai ter multa? Não tem multa? Né? Então, tu estava compartilhando uma outra visão sobre isso, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? É só multa mesmo? A gente tem que olhar só para multa mesmo? Ou tem outras coisas que tu acha que dá para olhar? Eu acho que quando a gente pensa em negócio, o negócio ele é baseado em grana, né, em dinheiro. Né? Então, qualquer empresa ela só sobrevive se ela vende os seus produtos, se ela tem capacidade de compra, e assim que as empresas vivem, é assim que a gente precisa. Eu acho que isso é um ponto importante, é um ponto essencial a sempre ser considerado. Né? E, de novo, eu acho que a questão, assim, a LGPD, ela é uma lei que ela vai muito além, né? A gente não pode pensar ela somente como um impeditivo ou como uma lei que a gente precisa cumprir, porque senão a gente vai receber uma multa. A gente tem que pensar que o que está envolvido ali é os nossos dados como pessoa física, né? Porque a empresa, por si só, ela não existe se não existe pessoas por trás, né? Seja o dono da empresa, seja os funcionários da empresa, né? A gente está falando de informação nossa, né? O quanto isso pode estar nos impactando. E, e se a gente for pensar desse modo, né? As empresas elas deveriam ter, né? No meu ver, uma obrigação, né? Social em realmente acatar a lei, não como algo punitivo, mas como algo que vai estar promovendo a segurança do indivíduo como pessoa. Né? Então, a gente trazer para dentro de casa, trazer para dentro das empresas realmente o conceito da LGPD como ele é, o porquê que a gente precisa tratar aquela informação daquele jeito, acho que seria um caminho muito mais social, um diferencial muito grande, né? Onde a gente poderia, inclusive, deixar de pensar simplesmente a multa pela multa, mas a gente ia estar tornando nosso ambiente mais seguro e evitando que a multa ocorresse, né? Porque a gente estaria fazendo a aplicação correta do tratamento do dado, de como a gente compartilhar, se a gente pode estar usando aquele dado ou não. A gente estava falando, né? Hoje eu vejo assim, a gente entra em qualquer site pede minimamente ali o teu nome, alguns dados, enfim, né? E tem uma caixinha que tu tem que marcar, porque senão tu não consegue fazer uso do serviço, né? Ou do que tu está buscando. Mas aquele dado, como que ele vai ser usado? Normalmente, se a gente olha, ele vai dizer, ah, vou usar para isso, 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 marketing, não sei o quê, enfim. Será que realmente é só isso? Talvez nunca mais tu entre naquele site e ele vai te pedir novamente para tu revisar os dados ou vai te pedir uma nova permissão para tu usar para algum outro fim o dado que ele já coletou, né? Por quê? Porque a partir do momento que a empresa tem o dado, ela quer usar o dado. Porém, na política, né, onde ela solicitou, talvez ela não tenha aquele tratamento específico que ela quer fazer, ela não pediu autorização. E hoje eu só vejo um lugar assim que às vezes chega ao ponto de ser chato, mas é o único caso que eu vejo que realmente aplica isso que é hoje é no GovBR. Cada vez que tu entra, né, vem uma lista gigantesca, ó. Para isso eu preciso de autorização para todas essas atividades. Eu vou precisar de todos esses dados.
né? Talvez seja um dos únicos sites assim que eu normalmente frequento, né, onde eu vejo realmente essa questão da solicitação da autorização, né, sendo revisada, né, às vezes ela é revogada, às vezes ela solicita aí uma nova permissão, e eu acho que isso ainda falta essa cultura, né, então aqui tanto na Serra, talvez, quanto no Brasil todo, né? Eu acho que ainda é muito incipiente esse tema. A gente está muito focado ainda no resultado financeiro, né? Ou na multa que ela vai surgir se eu não cumprir, muito mais do que o real objetivo da lei, né? Que é a proteção do indivíduo, né? Excelente, excelente. Eu penso da mesma forma. O pessoal está comentando aqui, o Anderson, ele comentou uma coisa que eu penso que a gente tinha que abordar também, e já queria fazer o link aí com a Associação de Profissionais de Cibersegurança do Rio Grande do Sul. Ah, eventualmente o CISO ele vai olhar muito para a questão digital, vamos chamar dessa forma, né? E esquecendo de outras áreas, né? A parte física, a parte de segurança lógica, etc. Né? O pessoal brincou aqui, né? Um cadeado na porta, né? Como é que eu protejo essa entrada? Isso é um item. Mas para além disso, já pegando essa questão aí da associação, a gente vê, de acordo com o IDC, para o ano que vem, em 2025, Charles, a gente vai precisar aí de 140 mil profissionais de cibersegurança. Dá tempo de formar essa galera? Como é que a associação pode ajudar nisso? Né? Como é que a gente resolve essas outras áreas de segurança, que não é só o digital, também tem o físico, toda essa amplitude de cibersegurança? Como é que tu vê isso? Como é que a associação pode ajudar? Quando a gente ouve isso, né, e a gente acaba sentindo isso no dia a dia, né? Esse número, de fato, é um número que assusta, né? Porque formar cento e poucas mil pessoas, enfim, não é algo que a gente vai fazer do dia para a noite, né? Não tem um curso que forme a pessoa e a pessoa esteja pronta, né? Porque as cadeiras dentro de segurança da informação são muito amplas, né? A gente tem desde o cara muito técnico, né, voltado para uma matéria específica de redes, por exemplo, um cara voltado para firewall, né? Mas aí a gente ainda está falando de infraestrutura, né? Mas a gente tem todo o outro lado de desenvolvimento, compliance, né, governança. A gente tem tantas matérias, né, dentro de segurança da informação que realmente é muito amplo, né? Tanto que hoje CISO é só mais uma nomenclatura, né? Já se fala em BISO e alguns outros, né? Ali que a gente tem, né? Um mais voltado para a segurança, um mais voltado para o lado técnico, um mais voltado para o negócio, enfim, por quê? Porque as cadeiras são muito grandes, né? E nesse foco, né, o que que a associação, né, o nosso objetivo como associação é o quê? A gente está focando no profissional, a gente está focando na comunidade, na ação social, né, primariamente para quê? Para apoiar essa formação. Porque hoje a gente está falando, é muito glamouroso, né, o mercado de desenvolvimento. Ah, por quê? Porque eu trabalho de casa, eu posso ganhar em dólar, enfim, então tem todo esse conceito, né, de facilidade, eu posso ser um nômade digital, trabalhar onde eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser, né? Mas se a gente for pensar, qualquer outra área de tecnologia e segurança da informação também tem como fazer isso. A gente sabe que existe uma sustentação que precisa, né, muitas vezes ser presencial ou ser híbrida, né? Mas existem muitas outras coisas que a gente também pode estar fazendo nesse mesmo modelo de desenvolvimento, né? Agora, desenvolver essas pessoas, né? Esse glamour da área de segurança, ele ainda não existe. Talvez esteja faltando nós, como empresas, como associações, e até mesmo como profissionais de segurança, né? Tá levando isso para as comunidades, promover isso melhor. E esse é um dos objetivos da associação, né, da PCRS, é a gente estar ajudando a formar mais profissionais. Né? Nessa associação, a gente não está olhando em primeira instância empresas.
né? A gente quer ter associados pessoas físicas. Para quê? Para apoiar, né? Com parcerias, por exemplo, né? Com a DSERV aqui, né? Na questão de treinamentos voltados ali para LGPD, para formações, enfim, né? E também diversas outras empresas para que a gente possa estar apoiando. A gente estava falando, né? Ah, mas por que que não acontece isso? Né? No meu ver, isso é uma, não vou dizer uma culpa, né? Mas a gente vê hoje as faculdades, universidades, enfim, elas estão muito voltadas para a área de análise de sistemas, desenvolvimento. Agora se fala um pouco de segurança, mas é uma segurança ainda muito rasa. No meu ponto de vista, por quê? Porque a gente tem tantos players no mercado. E nas faculdades, por exemplo, a gente fala muito de conceito, a gente fala muito do que é, mas ninguém bota a mão na massa. Então, eu não vejo, por exemplo, as grandes empresas, né, seja IBM, Dell, HP, enfim, né, essas grandes empresas, irem para dentro das universidades e fazerem cases, né, com as suas ferramentas, demonstrar o porquê, como ela funciona, como é a tecnologia aplicada. Né? Eu não vejo empresas de firewall, né? A gente tem aqui várias, né? Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, Sophos, enfim. Também não vejo movimentos, né? Que vão para dentro para treinar isso. Se a gente conseguisse fazer isso, né, de levar essas empresas, né, de aproximar essas empresas de pessoas que estão querendo buscar treinamento, quando elas entenderem como a ferramenta funciona, que elas forem para dentro das empresas, inevitavelmente elas vão estar trazendo conhecimento. E elas vão estar falando com propriedade. E elas não vão estar buscando conhecimento depois que a ferramenta foi comprada. Mas eles vão estar apoiando na decisão pela ferramenta apropriada. Né? Então, acho que esse trabalho. Então, a associação ela quer aproximar isso, né? As empresas, a tecnologia, e inevitavelmente as empresas também da região e não só os fornecedores de tecnologia, para que a gente tenha um ecossistema mais fluido, né? Onde a gente possa estar fazendo provas de conceito entre várias empresas, né? Para que a gente possa aumentar, né, a, o nosso teste, né? Porque senão eu vou, como soprano, eu vou olhar um determinado problema que eu estou sofrendo e entendo que a ferramenta, né, X vai me atender. Porém, eu vou olhar para aquele meu problema, mas eu estou deixando de ver várias outras coisas que aquela ferramenta talvez pudesse me ajudar e que outras empresas estão olhando. Então, o que a gente quer também aproximar é empresas para que a gente possa estar fazendo essas provas de conceito de forma unificada. Quem sabe ali na frente está apoiando com pacotes, né? Enfim, para dizer assim, você precisa fazer um teste de maturidade, como eu faço? Ah, tá aqui, ó. Existe esse modelo, existe esses formatos que podem ser aplicados, né? Enfim, ser uma assessoria, né? De certa forma, aonde a gente vai estar trazendo as pessoas. E não só isso, usar a associação também para que a gente possa compartilhar o conhecimento. Né, o pós-crise, né, muitas vezes, né, acontece as coisas e fica tudo abafado, né, abafa o caso, né, deixa passar para não, mas não é o que aconteceu, como aconteceu, o que eu deixei de fazer dentro de casa, não é isso importante, no meu ver, né, o meu ver, o que a gente tem que promover é entender quais são os vetores de risco que a gente está passando, né, como que a gente poderia estar dentro de uma associação discutindo assim, gente, o fator humano desse modo, ou essa tecnologia, a gestão da vulnerabilidade, por que que ela é importante, por que que ainda não é tão utilizada. Então, fazer todos esses links, né, é o nosso desafio, né, o que a gente quer, então, trazer como associação para a comunidade aqui do estado, né. Charles, fantástica a tua ideia, né? Que tu está idealizando e está construindo. Acho que é uma estratégia aí perene, né? De construção de um significado maior aí, usando a segurança da informação, né? Aqui na D7 a gente sempre acreditou e continuar a acreditar. A gente acredita muito na questão do trabalho, que é através do trabalho que a gente muda a nossa vida
e as demais, né? Então, só para o pessoal que está nos escutando aqui, eu peguei uns valores aqui de salários que estão no Glassdoor, vocês mesmos podem consultar, né? Um gerente de SOC, ele pode estar ganhando aí dos 17 mil aos 23 mil reais. Um engenheiro de segurança pode ganhar de 6 a 14. Um analista de segurança vai de 4 a 8 mil reais por mês. E um especialista em Cyberthreat pode ir de 5 a 7 mil reais. Então, é, é uma área que paga muito bem, né? E talvez tenha essa dificuldade de entrada, Charles, que tu falaste ali. De repente a pessoa tem que saber um pouquinho de infraestrutura, um pouco de rede, um pouco de desenvolvimento, né? É muito amplo. E eu concordo com o que você está falando aí de a gente entrar nas faculdades e fazer esse trabalho mais de base, né? A DCEV, ela tem aí algumas atividades, elas são meio pontuais, né? Então a gente tá colada na Unicinos, faz palestras na Unicinos, ali em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? A gente está fazendo outras faculdades aqui de São Paulo, a gente está se disponibilizando a fazer palestras e workshops junto com os alunos também. O Unichieta, aqui em Jundiaí, talvez alguém conheça. A gente visita algumas casas aí de abrigo de crianças para trazer possíveis candidatos para a gente treinar essas pessoas de graça, né, nas nossas formações de graça, para de repente essa pessoa poder utilizar essa formação aí para entrar no mercado de trabalho, né? A gente sabe que isso tudo é muito bom, né? Mas talvez assim, com uma associação por trás, nos ajude a ter ampliar os contatos, maior organização, maior constância, né? Agora fazendo uma autocrítica aqui, talvez nos falte constância. A gente faz coisas pontuais, mas não tem uma constância nessa construção. E eu acho que para a gente atingir um nível de maturidade que o nosso mercado precisa ser muitas vezes repetido, nos vários níveis de formação, né? E eu espero contar aí com a tua ajuda e com a Associação de Profissionais de Cibersegurança do Rio Grande do Sul, a APCRS, para poder alcançar esse objetivo. Acho É que é por aí, isso, né? isso aí. E não adianta, isso aqui é uma formação, né, é como tu disse, é a constância e é uma formação de parcerias, né? A gente precisa ter aqui as pessoas, né, de segurança, né, os profissionais de segurança, não importa se eles estão dentro de empresas consumidoras de tecnologia ou de fornecedoras de tecnologia, né? A gente precisa criar esse ecossistema, que esse ecossistema seja fluido, né? E realmente a gente possa ser colaborativo, né? Eu acho que toda associação ou quando a gente está querendo promover isso, essa mudança, né, de cultura, a gente precisa derrubar algumas barreiras, né, alguns impeditivos. Obviamente que a gente vai ter sempre a importante a gente ter o a gente tem importância da questão das empresas, né, do lado, porque a gente tem dados e algumas coisas que acontecem que a gente não vai tornar isso público, a gente tem que entender isso também. Não é porque a gente tem a associação, a gente quer poder apoiar no momento de uma crise também. Por quê? Para a gente poder compartilhar essas informações que forem possíveis serem compartilhadas. Né? Então, diz assim, os vetores de ataque, enfim, algumas questões, né? Os IOCs, né? Que a gente trata aqui, né? Os indicadores né? Que a gente pode estar trazendo ou compartilhando com as empresas para elas se protegerem cada vez mais. Mas a gente tem que pensar nas empresas como empresas de negócio. Né? Então, a gente conseguir balancear isso, né, é o nosso desafio. E isso a gente só vai fazer com parcerias, né? Seja com a Dexero, seja com outras empresas, enfim, para criar todo esse ecossistema que a gente precisa, né? Acho que isso é o mais importante, né? E o foco da associação é criar essa sinergia, né, entre esses diversos mercados. E a gente começar a apoiar, né, nesse momento de transição, né, da área de segurança, de ser uma área extremamente técnica, para daqui a pouco ela permear também a área do negócio. Tá? Então, a gente levar isso, trazer os executivos, né, de outras áreas para falar sobre segurança da informação, a importância, né, que ela tem para o bem do negócio, né, também é um dos desafios que a associação ela se foca, né, para trazer para a comunidade, né. Uma coisa que o pessoal está questionando no chat é por que as empresas só buscam profissionais de alto nível. O Carlos questionou isso.
E eu estava me questionando aqui também, Charles, se a gente poderia pensar na associação também como um canal de priorização. Por exemplo, né, as empresas da região do Rio Grande do Sul têm algumas necessidades, né? A gente mapeando quais são essas necessidades, a gente poderia direcionar ao esforço os esforços para preparar essas pessoas de acordo com o que essas empresas precisam, Uhum. né? Porque de repente pode ser que as empresas procurem profissionais de alto nível, porque procura aquela estrela, né? Ou Exato. como não sabem bem o que procurar, pega o chat GPT, pede um job description lá, Ctrl+C, Ctrl+V e vai para frente, né? Então, a sociedade também poderia ajudar nessa questão de desenho mesmo do job description e até de informação. Não, a gente está indo para esse caminho aqui, precisa mais disso, precisa mais daquilo. Faz sentido. Não sei se faz sentido isso, Charles. Eu Eu acho tô que dando pitaco aqui já. faz e muito, sabe? Porque quando a gente vê assim, toda a área de tecnologia, muitas vezes ela ainda é tratada como uma área de custo, não como uma área de investimento, né? Então, eu acho que é muito melhor eu pagar uma estrela, né, do que querer formar, né, muitas pessoas, né, e eu levar muito tempo. Porque se eu trago uma pessoa que tenha muito conhecimento, por mais que eu pague o dobro do que eu pagaria, ou o triplo que eu pagaria, né, eu tô trazendo uma pessoa que vai fazer tudo, que entende de tudo e que vai me dar uma visão de tudo. O problema é que a gente esquece do outro lado, né? Ela é uma pessoa. Ela só tem duas mãos, ela só tem dois olhos, ela só tem 24 horas por dia, ela tem família, né? Ela precisa dormir, né? Então a gente esquece desse outro lado. E a gente sabe muito bem que a segurança da informação ela é muito ampla. A segurança da informação ela não deve ser só no horário comercial, né? Ela não é das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, no caso da indústria, ou das 9 da manhã às 7 da noite, no caso de um comércio, né? Ela está acontecendo 24 horas por dia. E assim que se a gente é uma estrela, né, como tu comentaste, né, se a gente é uma pessoa muito bem qualificada, né, a gente tem que lembrar que a gente está sendo atacado por o mundo inteiro, né? Os atacantes eles só precisam de uma coisa, e é o que eles mais têm, tempo. E a gente como profissional, a gente não tem tempo. Né? A gente é uma pessoa para se proteger de um exército de milhares de pessoas. Né? Hoje a gente tem, assim, é muito bom e é muito ruim ao mesmo tempo, né? A gente tem muitas ferramentas que monitoram a internet inteira. Só que ao ponto de eu poder pagar ali alguns dólares e obter informação de quem eu quiser das vulnerabilidades. Ou seja, assim se tornou um mercado, né? A gente pode estar usando alguma dessas ferramentas, enfim, para estar vendo a nossa área de nossa exposição de dados, enfim, nossa área de ataque, né? Nosso perfil de ataque. Porém, a gente pode estar olhando de qualquer outra empresa e o atacante também pode se valer disso, né? Então, a gente tem que pensar que desse lado não adianta muitas vezes ter uma pessoa só. A gente precisa de pessoas para estar monitorando, a gente precisa de pessoas para estar respondendo, a gente precisa de pessoas para analisar o que acontece. Então, eu acho que sim, como tu mencionou, eu acho que a gente precisa trabalhar em demonstrar valor para as empresas que a gente precisa de profissionais, sim, porém profissionais focados. Assim como a gente tem uma área financeira, né, o cara que cuida de uma determinada função ali dentro, a gente precisa disso também na área de segurança. Não é uma pessoa que ela pode fazer a diferença quando a gente está construindo, né, para ela dar os nortes, enfim, ela abriu o caminho. Porém, depois que o caminho está aberto, precisa de gente para sustentar tudo isso, né? Ela precisa ir evoluindo e precisa deixando as pessoas para ir mantendo, vamos dizer assim, o mato aparado da trilha, né? Então a gente precisa estar formando pessoas e aí sim eu acho que as matérias elas começam a ser mais específicas. Né? Então a gente vai precisar um cara para ser lá do time de Blue Team, o outro do Red Team e assim por diante, né? E aí para estar respondendo. E aí todo esse desenvolvimento do que a gente falou dentro das universidades, dentro da associação, das parcerias, né? Eu acho que é importantíssimo para a gente formar isso,
né, regionalmente e as pessoas e as empresas entenderem que elas vão precisar de pessoas em diversos níveis, né? Então, para as diversas funções que a matéria de segurança da informação necessita, né? É isso aí, Charles. Prova disso que tu tá falando, o burnout foi tema da RCA desse ano. Até não esperava, fui numa das palestras que teve lá, eles abordaram isso, porque de fato aí, acaba que essa estrela aí, ela é ou sobrecarregada, Uhum, né? Então acaba adoecendo, não tem momento de descanso, não tem momento para esporte, lazer, etc. Ou ela acaba saindo da empresa, exato. porque é uma pessoa para fazer tudo, não dá conta, né? E a gente, essa segmentação de time de defesa, time de, mais voltado ao ataque, que é o Red Team, segurança ofensiva, né? De fazer Uhum. pentest, etc. Eu concordo com o que você disse, acho que é por aí. Cha- Charles, a gente está chegando nos momentos finais aí do nosso webinar. Eu queria te perguntar, assim, tem algum tema que tu queira levantar, algum comentário que tu queira fazer, que a gente possa discutir aqui com o pessoal? Olha, eu acho que o tema de conscientização, assim, ele é um tema que a gente precisa bater muito na tecla, né? Porque tecnologia é fácil, a gente tem um monte de gente, um monte de empresas, enfim, batendo a nossa porta diariamente, tá? Eu acho que nisso a gente está muito bem suprido. Mas quando a gente fala de conscientização, a gente fala de processo interno, muitas vezes. Né? Não é só treinar, a gente precisa treinar em LGPD, sim, é uma lei que precisa ser seguida, é igual no Brasil inteiro. É. Mas como a gente adapta ela para dentro da nossa empresa? O que que é crítico? Né? Então, quando a gente fala, isso é um desafio, tá? Meu, e eu tenho certeza que é um desafio de todo mundo que está nos ouvindo e das empresas do Brasil inteiro. Como a gente faz a correta classificação de dados? Né? Como a gente realmente define o que pode, o que não pode, né, ser compartilhado mesmo dentro da empresa? Onde que é esse limite? Né? Então, a gente trabalhar isso, eu acho que é um tema importantíssimo para a gente estar levando para as empresas, né? E para a comunidade, para talvez isso começar a nascer lá na base. Né? E a base, eu digo, não é a faculdade, é talvez a própria escola, né? Ela está começando a debater temas, né, que envolvam a própria segurança da informação, a segurança dos nossos dados, né, para que quando ela chegar ao ponto de uma faculdade ou entrar no mercado de trabalho, né, ela possa ser convertida então em negócios para a empresa que a pessoa está trabalhando, né? Eu acho que esse tema assim de conscientização, esse tema de do porquê, né, da matéria de segurança da informação, assim, ele é um tema que precisa cada vez ser mais debatido, né, dentro das empresas, né? Excelente, Charles. E por isso que a gente está aqui. Obrigado pelo teu tempo, a gente poder botar aí. Eu sei que é só um tijolinho, mas a gente, né, fazendo o nosso trabalho também de conscientização é muito importante. Exato. Charles, eu queria te questionar como é que o pessoal te encontra, como é que encontra a associação, quais são os links que tu queira compartilhar com a gente, para a gente já ir caminhando pro fechamento. Não, legal. Enfim, podem me procurar no LinkedIn, né? Enfim, a gente está aí, a gente pode estar batendo papo por ali também. Ali vai ter meus contatos, ali também onde vocês podem estar me chamando. A associação também, a gente está trabalhando ainda, ela está muito nova, né? A gente vai realizar um primeiro evento de lançamento realmente agora no dia 15, né? Então a gente está tendo esse nosso. A gente está chamando de segundo Cyber Executive Day, porque no ano passado a gente realizou esse evento pela confraria, né, CyberSerra, então esse ano a gente está trazendo como a PCRS, e tem site também, né, o www.apcrs.com.br, então podem entrar, ele vai estar mudando aí nos próximos dias, então vai ter novidades, o próprio LinkedIn também você pode encontrar a PCRS, a PC-RS, né? Então você vai encontrar ali no LinkedIn e o próprio Instagram também. Se procurar ali por apcrs.com.br, dentro do Instagram você vai ter os nossos contatos, né? Nos próximos dias, né, aí nesse mês de agosto, aí a gente vai ter bastante novidades, né? Enfim, a gente vai abrir essas inscrições, né? Hoje a gente ainda está trabalhando aqui para ter tudo que a gente precisa para começar a trabalhar de verdade, né?
e tem esse evento que a gente vai estar promovendo aqui na Serra, aqui na cidade de Caxias, no dia 15, né? Então, também para trazer algumas empresas, trazer executivos para começar esse trabalho, né? Botar um tijolinho a mais, né, para levar a importância da segurança da informação para dentro das empresas, né? Maravilha, cara. Dia 15 de agosto, em Caxias do Sul. Estarei lá, representando a Deserve, palestrando. Vai ser uma honra, né? A gente está sempre junto com boas ideias que queiram fomentar a segurança da informação e privacidade. A gente convida todos os nossos alunos também do Rio Grande do Sul aí a se informar sobre isso, né? Ver a possibilidade de participação aí dessa associação no futuro, né? E a gente quer levar essa ideia também para outros lugares do Brasil. Então, se você tem uma boa ideia e está nos escutando aí, conte com a gente. A gente quer criar pontes, né? Parcerias aí de crescimento, tá bom? Pessoal, queria agradecer demais o Charles pelo tempo dele, né? Pela disposição de ter falado aqui conosco hoje. Mas eu queria agradecer especialmente quem está aqui nos escutando, né? Todos vocês são realmente pessoas destacadas, está aqui no horário de trabalho, focando em melhorar o seu conceito, crescer junto com a gente. Acho que esse papo não termina aqui. A gente pode continuar esse papo nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn também, T. Guedes Pereira, procurem, eu estou lá. E, Charles, novamente, obrigado por tudo. Queria te desejar um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço.